Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 11, o texto bíblico assim nos diz, a partir do verso 1 até o verso 4. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos discípulos dele. Diante disso, Jesus disse aos seus discípulos: quando orardes, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queremos falar aos irmãos nesta noite a respeito do tema a capacidade de perdoar. E para tanto nos reportamos a esse texto, porque uma das coisas que nos chama bastante atenção nesta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que é conhecida mundialmente, até chamada como oração universal, o que nos chama a atenção e destaca, dentre outras coisas, amados irmãos, é a questão do perdão que o Senhor Jesus aborda nesta oração. O texto bíblico aqui que queremos destacar, no verso 4 diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. A pergunta que talvez eu deva fazer para mim e para você é: de fato isto tem acontecido na minha e na sua vida? Esse perdoar que queremos do Senhor para nós tem sido na mesma medida que temos concedido a outras pessoas? No texto do evangelista Mateus, um pouco diferente do que diz aqui nesta versão, ele diz: perdoa-nos as nossas vidas, ou melhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Se o perdão é na mesma medida que perdoamos, então, indubitavelmente, só teremos perdão na medida em que perdoarmos. Isto é muito sério. Deve ser motivo de reflexão, posto que sem perdão não há salvação, há condenação. Falando sobre perdão, eu gostaria de me reportar ao meu primeiro ministério, quando comecei em 1993. No meu primeiro ano de ministério, eu tive a oportunidade de apacentar uma senhora. Na época, ela contava com os seus 60 anos de idade. Precisavam conhecê-la. Alta, esguia, elegante. Chegou à nossa igreja precisando, ou melhor, afirmando que precisava ser pastoreada. Dizia ela que acreditava nunca ter tido um pastor. Então, juntamente com a minha esposa, Ângela,
por sinal, única que tenho, né? É verdade, Ângela. Decidimos adotá-la como uma filha para que nós cuidássemos. Com o passar dos anos, nós percebemos que razões faziam dela uma pessoa amargurada. Aos 15 anos de idade, a irmã Antônia conhecera Francisco. Ela então contava com 15 anos e ele com 17. Ele se tornou seu primeiro e único namorado. 2 anos depois, eles se casaram. Os 5 primeiros anos de casamento foram anos de uma feliz união conjugal. O casamento, entretanto, foi rompido em razão de infidelidade da parte de Francisco, que, conforme testemunho da irmã Antônia, rapaz íntegro, trabalhador, bem-sucedido, mas que, não obstante todo o amor que ele demonstrava ter por ela, ele sucumbiu diante da fraqueza, relacionando-se com a secretária da indústria que ele gerenciava. O testemunho, irmãos, da irmã Antônia é que Francisco, de fato, se arrependera, dando provas inequívocas deste arrependimento, inclusive tendo demitido de imediato aquela assistente, a secretária, para não sucumbir novamente diante da tentação. Devo dizer que ela e Francisco conviveram ainda debaixo do mesmo teto por 3 anos. E, segundo palavras dela, diariamente ele implorava o seu perdão. Entretanto, a irmã Antônia confessava que não conseguia perdoá-lo. O tempo passa. 4 décadas se passaram. Antônia continuava só. E Francisco dizia a todos quantos o conhecia que não queria saber de um outro relacionamento, posto que a mulher da vida dele era Antônia. Um relacionamento destruído por falta de perdão. Devo dizer aos irmãos que o perdão, ele é o fundamento de todo relacionamento bem-sucedido. E isso é verdade por quê? Porque por mais amor que tenhamos a uma pessoa, isto não faz de nós pessoas perfeitas. Eu sei que não sou perfeito. Você sabe que você não é perfeito, que você não é perfeito. Entretanto, por que encontramos tanta dificuldade em compreender as fraquezas alheias e perdoá-las? Não estou querendo dizer com isso, irmãos, que devamos ser condescendentes com as infidelidades que ocorrem nos relacionamentos. E quando digo infidelidades, é porque entendo que não existe um só tipo de infidelidade. No caso de Francisco e Antônia, da parte de Francisco, houve infidelidade conjugal. Mas quantos outros tipos de infidelidades ocorrem nos relacionamentos, inclusive conjugal? Eu devo dizer que o perdão constrói pontes. O perdão derruba muros. O perdão alimenta a inteligência. O perdão faz valer a fé. Um certo escritor, ele afirmou que 3 inventos do homem trouxeram a humanidade a esse patamar em que ela se encontra. E ele cita o fogo, a escrita e a fé. E explica, veja, queridos, como ele se expressa. O fogo representa a tecnologia. A tecnologia trouxe a humanidade até aqui.
O fogo representa a tecnologia. A escrita representa a comunicação. E nós podemos bem falar de comunicação até por conta da tecnologia que nos permite esse contato agora, não obstante cada um do seu lar, mas esse contato, a comunicação online. A escrita representa a comunicação. Mas ele destaca também a fé. E ele diz que a fé trouxe a humanidade até aqui porque a fé é a capacidade de ajuntar pessoas em torno de algo que elas acreditam. Contudo, na busca da supremacia, e isso desde os tempos da antiguidade, na busca da supremacia do seu Deus sobre o Deus do outro, os homens começaram a guerrear, porque as guerras eram, desde a antiguidade, uma espécie de luta entre os deuses. Queridos, os homens começaram a guerrear, contrariando tudo aquilo que poderia uni-los. E o que é que poderia uni-los, senão o amor e o perdão? Populações inteiras, etnias inteiras foram exterminadas, destruídas pela ausência disto que numa esfera maior poderia tê-los unido. Devo dizer aos irmãos que, tratando-se de aqui as devidas proporções guardadas, trazendo do macro para um micro universo, eu devo dizer que famílias foram destruídas, igrejas foram destruídas, empresas foram destruídas, e tudo isso acontece por quê? Por falta de amor e perdão. O texto bíblico que o Senhor Jesus nos traz é que à medida que perdoamos, somos perdoados. E para perdoar, precisamos amar. Não há como falar de perdão se não há amor. Foi o Senhor Jesus quem ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi o Senhor Jesus quem ensinou: o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Foi o Senhor Jesus quem ensinou: perdoa, não apenas 7, mas também 70 vezes 7. Amados, como precisamos reaprender, como precisamos reavaliar a questão do perdão em nossas vidas. E aqui eu volto ao caso de Antônia e Francisco. Devido a uma vida de mágoas guardadas, devido a uma vida de ressentimentos alimentados, devido a uma vida de rancores sustentados, a irmã Antônia acabou adquirindo um câncer no fígado. Pesquisas médicas revelam, confirmam, ratificam a existência de doenças psicossomáticas, que são resultado de sentimentos guardados, maus sentimentos guardados. E isso acontece muitas vezes quando não há perdão. Eu devo dizer aos amados irmãos que, entendendo o avanço da doença da nossa irmã, de quem eu cuidava, eu insisti com ela mais uma vez na necessidade da concessão do perdão ao seu esposo, que lhe implorava. Eu insistindo com ela, finalmente ela compreendeu e aqueceu em que eu fosse à procura de Francisco. Ela aceitava vê-lo e eu fui. Consegui localizá-lo na cidade de Feira de Santana. Ela morava em Salvador. A essa altura ela se encontrava internada no Hospital Aliança. Tinha uma boa condição financeira, portanto.
E ao falar com Francisco, os olhos dele brilharam. É claro, pastor, que eu vou. É claro que eu vou. Ele continuava morando sozinho. Vocês precisavam ver o brilho nos olhos dos dois quando se encontraram. A princípio, o temor, o medo daquele contato, agora depois de tantos anos. Mas no momento em que se entreolharam, eu estava presente e pude perceber. Vocês precisavam ver a emoção tomada no momento em que se perdoaram. E a pergunta que faziam a si, naquele momento, um segurando as mãos do outro: por que que não nos permitimos isso antes? Por que fomos tão tolos? Quanta vida tínhamos pela frente, dizia ela a ele, e com que ele concordava chorando. Ah, queridos, no dia 16 de março de 1996, a irmã Antônia dormiu no Senhor. Francisco estava lá, ao lado, e nós que os acompanhávamos também estávamos lá e presenciamos que ela dormiu em paz, segurando nas mãos dele. Quanta bênção o perdão nos transmite. A grande questão é: você crê no perdão? No perdão que Jesus Cristo nos dá? Mais do que isso, você crê na palavra dele que recomenda que perdão é uma necessidade? Eu creio que perdoar é a maior dádiva que um ser humano pode desfrutar. Que o Senhor nos ajude a perdoar. Se você lembrar agora de alguém a quem você deve perdão, e alguém a quem você deve pedir perdão, eu devo te dizer: não deixe o tempo passar, não acumule maus sentimentos, busque essa pessoa agora e restaure a relação com ela. Peça a ajuda de Deus para trabalhar a tua vida, para lhe ajudar a alimentar esse nobre sentimento no seu coração, do amor que alimenta o perdão. Que para tanto o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém? Perdoar é divino. E à medida que perdoamos, nos tornamos mais parecidos com o Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos abençoe. Fica na paz de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica na graça de Deus. Amém? Amém.